Oi, tudo bem? Portanto, meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Fazendo assim, nunca jamais tropeçarei. Essas são as palavras do apóstolo Pedro à igreja do Senhor. E o que o apóstolo Pedro está falando aqui? Que o segredo para a gente não enfraquecer na fé, não naufragar, não cair em pecado, não se escandalizar, não dar razão à nossa natureza humana, que é má, é a gente ter uma vida de dedicação a Deus. É olhando para Deus, é servindo a Deus, é procurando crescer na graça e no conhecimento. É isso que ele está falando aqui. Ele fala assim, e vós também, pondo isso mesmo, todo cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundantes essas coisas, não vos deixarão ociosos, e nem estéreis no conhecimento. Então, ele está falando assim, olha, igreja do Senhor, se vocês se dedicarem a Deus, se vocês procurarem conhecer mais a Deus, se vocês procurarem crescer na graça e no poder de Deus, e conhecer a largura, a altura, a profundidade da vontade de Deus, do Evangelho, se você ter uma vida de temperança, de paciência, se exercitar nessas coisas, e você também ser piedoso e exercitar na caridade, visitando órfãos, as viúvas, as pessoas que estão em necessidade, se vocês se ocupar com essas coisas, jamais vocês vão tropeçar e cair em pecado. Então o segredo de eu não perecer na fé é estar me ocupando nas coisas de Deus. É isso que ele está falando aqui. Aquela história de mente vazia é a oficina do diabo. Um exemplo que eu posso te dar é do rei Davi, lá no Antigo Testamento. O rei chegou a primavera e todos os reis foram para a guerra. E o rei Davi falou assim, esse ano eu não vou para a guerra não. Joabe, vai você vai me representar lá. E Joabe foi. Aí ele ficou lá no palácio andando. Aí daqui a pouco ele olhou ali na janela e viu uma mulher ali tomando banho, ali seminua tomando banho. E acabou adulterando aquela mulher. E ali um abismo foi puxando o outro. Quando ele viu, ele tinha adulterado e assassinado o marido daquela mulher. E tudo por quê? Porque ele decidiu não ir para a guerra, que era o dever dele, o papel dele como um rei. Ele não tinha que mandar Joabe, Deus chamou ele para rei. Então é isso que o apóstolo Pedro está falando. Se vocês se dedicarem a Deus, se vocês se ocuparem nas coisas espirituais, se vocês procurarem visitar os órfãos, as viúvas, exercitando a piedade e a caridade, e se vocês procurarem crescer, se ocupando na palavra, conhecendo a Deus através da palavra, e se vocês também exercitar os dons de vocês, para aquilo que vocês foram chamados por Deus, vocês não vão tropeçar. É o segredo aí que o apóstolo Pedro está falando aí. Né? Por que muita gente tropeça e peca? Porque está desocupado. Às vezes fica muito ali hoje, né? Por exemplo, em celulares. Ali não ora, não vai visitar, não vai ler a Bíblia, não vai evangelizar, não vai se dedicar a Deus. E daqui a pouco ela acaba perecendo. Existe uma máxima que Jesus disse, que aquele que o que mais tem, mais será dado. E o que menos tem, será tirado. Então, quanto mais você ora, quanto mais você prega, quanto mais você evangeliza, mais você vai ter essas coisas. E quanto menos você faz, menos você tem. É uma máxima, é uma lei universal isso aí. Isso aí é para dinheiro, é para trabalho, é para qualquer área e esfera da vida. Então, quanto mais, eu vou te dar um exemplo aqui, o nome desse nosso projeto aqui, esse canal das redes sociais, é Saiba Mais Evangelho. Eu não coloquei Evangelho todo dia, né? Porque talvez eu não ia dar conta. Mas Saiba Mais Evangelho. Então, eu observo que quanto mais eu faço esse trabalho,
Mas Deus vai me dando palavra. É como aquele azeite da viúva, só acabou o azeite porque não tinha mais vaso. Mas se tem vaso, se você está todo dia exercitando ali, uma coisa vai puxando o outro. E a gente vai observando isso aqui, que quanto mais você faz, mais você tem para fazer. Mais a sua mente fica apta, uma coisa vai puxando o outro, uma palavra vai puxando outra. Então é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Tem uma história que ela encaixa muito bem aqui nas palavras do apóstolo Pedro. Conta-se uma história que um missionário foi fazer missões lá na Índia. E esse missionário, ele tinha que chegar numa aldeia e ele contratou um guia indiano para levar ele até aquela aldeia, no meio de uma mata. E estava muito frio naquele dia, quase chegando abaixo de zero, e estava previsto uma grande tempestade, naquela tempestade que ia esfriar mais ainda. E o guia começou a levar ele andando e ele atrás do guia no meio daquela mata. E à noite já, daqui a pouco, a tempestade aumentou, eles começaram ali com frio. E o guia pegou e falou assim, olha, aqui uns 300 metros tem uma caverna aqui. A gente precisa chegar naquela caverna para passar a noite aqui, senão a gente não vai sobreviver não. Não, tudo bem, e eles foram. Daqui a pouco eles tropeçaram em um corpo de um homem. E o missionário colocou a mão e viu que naquele homem assim, viu, não, esse homem está vivo ainda. E o indiano pegou e falou, deixa ele aí, porque o destino dele é morrer aí. Se ele está aí é porque o destino dele é perecer aí. Porque era a fé do indiano. Aí o cristão pegou e falou, não, mas a minha fé não diz isso não, a minha fé manda eu ajudar ele. Né? O bom samaritano, ser um bom samaritano. Eu sou o próximo dele. O indiano falou, mas se você ajudar ele, você vai morrer de frio, como que você vai ajudar ele? Não, eu não posso deixar ele aqui. Ele falou, então eu vou embora, porque talvez o seu destino é morrer junto com ele aí. E ele falou, mas aonde é essa caverna? Ele falou, se você sobreviver, daí uns 350 metros nessa direção aqui você vai encontrar. Aí ele pegou e falou, tá bom, e o indiano foi embora, largou ele, mas o corpo ali foi embora. Aí ele pegou aquele homem desmaiado, colocou no ombro com muita luta, muita dificuldade, e começou a andar naquele caminho, tentando achar essa caverna que ficava uns 350 metros naquela direção. E aí ele andando, daqui a pouco ele tropeça em outro corpo. Quando ele foi ver, o indiano tinha morrido de frio. Aquele frio, ele não aguentou aquele frio ali, o indiano foi e morreu. Ele pôs a mão lá, o indiano tinha morrido. Aí ele pegou o homem que ainda estava vivo e tentou chegar em direção da caverna e conseguiu chegar na caverna. Aí acendeu uma fogueira, colocou o homem desmaiado lá e o homem ficava só assim, mas estava vivo, estava bem. E ele também, ele ficou pensando com ele, como que eu sobrevivi a esse frio? E o indiano morreu, o guia indiano morreu. Porque eu estava com peso e o indiano estava sozinho. Como que ele ficou pensando, tentando fazer as contas, que não encaixava isso. Estava muito frio mesmo. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, quando você ajudou ele, o seu sangue esquentou o dele. Então você deu vida a ele e ele deu vida a você. Então você só sobreviveu a esse frio porque você ajudou ele. E esse ajudar ele, esse exercício esquentou o seu sangue e o seu corpo esquentou o do homem desmaiado e o do homem desmaiado esquentou o seu. E ele viu que ele sobreviveu ajudando o próximo. Então é isso que o apóstolo Pedro fala. Quando você está trabalhando, quando você está exercitando a piedade, fazendo bem, se dedicando, você está fazendo uma obra, é mais para você mesmo. Quando você está nativa, na realidade quem está sobrevivendo é você mesmo. Você acha que você está pregando para as pessoas, mas na realidade esse bem que você está fazendo, você está se mantendo de pé. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Ou seja, quanto mais eu estou nativa, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me dedico a Deus, quanto mais eu me dedico à caridade, à piedade, à leitura das Escrituras, quanto mais eu dedico a minha devoção em oração, em jejum,
mais eu vou me mantendo em pé, me mantendo vivo na fé. E quanto mais eu inclino para fazer algo para Deus e para o meu próximo, isso vai trazendo vida não só para o meu próximo, mas para mim também. Então por que Davi lá atrás pecou e errou? Porque ele não foi para a guerra lutar. Se ele tivesse ido, ele tinha passado a sua história sem essa, né? Então, meu irmão e minha irmã, é essa palavra que eu quero deixar para você. É para o céu é que se olha. É para Jesus é que se olha. É trabalhando, é me dedicando, é crescendo na graça e no conhecimento. Quanto mais nós fazemos, mais nós temos o que fazer. E essa ocupação e essa dedicação vai nos impedir de ficarmos estéreis no conhecimento de Deus, como diz o apóstolo Pedro aqui, na sua segunda carta, no capítulo 1. Estéreis no conhecimento do Senhor, gente. Essa dedicação. E a gente não está fazendo só bem para as pessoas, mas nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Porque tudo isso tem contribuído para o nosso crescimento espiritual e para a nossa perseverança nesse chamado tão bonito que o Senhor nos chamou, que é para servir a Ele. Amém? Deus continue nos abençoando, tendo misericórdia de nós, em Cristo Jesus.